Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hatman aqui. Então, qual que foi a maior dominância do futebol brasileiro que a gente teve numa década? Uma dominância gigante, de uma equipe gigante. E aqui será dividido em dois times, duas equipes, e eu acho que todo mundo vai saber qual que é a maior dominância da história do futebol brasileiro. As duas equipes que, na minha opinião, que mais surpreenderam por títulos, por anos de conquistas, sempre chegando como favoritos, mesmo a equipe ficando mais fraca, são Santos do Pelé, ou seja, o Santos da década de 60, e São Paulo de Tele Santana. A gente nunca teve uma equipe tão dominante como essas duas. Primeiro, o Santos do Pelé, campeão de tudo na década de 60, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, detonando inclusive o Benfica do Eusébio, campeão Rio-São Paulo, ou seja, tivemos o Santos dominando tanto que equipes tentavam chegar perto do Santos, times tentavam chegar perto do Santos. Entre os times era Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Vasco, São Paulo, mas não conseguiam chegar no Santos do Pelé, que estava aqui nesse patamar, e as outras equipes que tentassem equivaler para conseguir disputar alguma coisa com o Santos. O São Paulo do Tele Santana era quase a mesma coisa. O Tele bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, teve um vice de Libertadores em 94, campeão brasileiro em 91, vice em 90, se a gente for contar os anos 90, a partir de 90, porque a década começa no ano 1 e vai até o ano 0, ou seja, 91 a 2000 é década de 90, 2001 a 2010 é década de 2000, de 2011 a 2020 é a década dos anos 10, dos anos 2000, para deixar claro ao pessoal. Então, o São Paulo do Tele chegava favorito em várias competições. São Paulo sempre era um time a ser batido para muitas equipes. O Palmeiras do Luxemburgo, o Flamengo também, o próprio Corinthians, né, nesse tempo, mas outras equipes tentavam chegar aqui. Tentavam chegar onde o São Paulo estava no topo. O que faz que eu vou escolher o Santos ficar à frente do São Paulo? O que o São Paulo capengou muito foi nos títulos nacionais. Enquanto o São Paulo tinha um âmbito internacional muito bom, no âmbito nacional com o Tele Santana, o São Paulo não dava pipocada, mas não conseguia chegar. Tanto que em 93, 94, o campeão brasileiro foi o Palmeiras da Parmalat, em 2002 foi, 92 foi o Flamengo, em 95 foi o Botafogo, que podia ser um ano que o São Paulo podia vencer aquele campeonato brasileiro. Em 96, inclusive no campeonato brasileiro daquela temporada, o São Paulo tentou chegar, mas não conseguiu no brasileiro de 96, tanto que o campeão foi o Grêmio. Então a gente teve algum tempo o São Paulo não tão favorito em âmbito nacional, como o internacional acabou terminando. O Santos não. O Santos chegava, claro que o regulamento era outro na época, mas o Santos chegava e vencia. Chegava e vencia. O São Paulo teve chance de vencer, como venceu em 91 o Bragantino. Chegava algumas vezes. Mas o Santos dos anos 70 foi surreal. Não teve uma dominância tão grande como foi a do Santos. Depois da do Santos, vem a dominância do São Paulo do Tele da década de 90, que equipes tentavam chegar. Claro que no âmbito nacional o Tele acabou capengando um pouco, mas o São Paulo teve essa dominância dos anos 90, tanto que é o time mais dominante da década. O time mais dominante da década é o São Paulo, disparado, como na década de 2000, como na década de 80 é o Flamengo, na década de 70 é o Inter no Falcão principalmente, década de 2010 é o Corinthians. Então, temos uma dominância, mas as duas principais que aconteceram, o Santos do Pelé e o São Paulo do Tele, tem alguns aspectos para isso. O Santos do Pelé, podemos dizer que foi a primeira equipe brasileira a fazer o futebol brasileiro ser conhecido internacionalmente, o clube brasileiro ser conhecido. Prestavam mais atenção no Santos, mas outras equipes não eram conhecidas. O São Paulo do Tele, qual a importância? Foi o time que fez os clubes brasileiros olharem para a Libertadores de outra cabeça. Que depois que o São Paulo começou a vencer a Libertadores e ganhar todos os títulos internacionais possíveis, equipes brasileiras começaram a olhar com outros olhos e levar a Libertadores como objetivo, obsessão.
Tanto que quando o Corinthians ganha a Libertadores de 2012, é uma alegria tão grande para a torcida, porque era um zoado por causa do Mundial de 2000, por não ter Libertadores e ter ganho o Mundial de 2000, que era uma zoação muito grande. Então, é um fato que depois que passou o Pelé, vou deixar claro, depois que o Pelé ganhou, o Zico ganhou, só foi no São Paulo do Tele que as equipes brasileiras viram a Libertadores de outra forma. Deixa nos comentários para vocês qual que é a equipe mais dominante numa década. E vocês podem pegar, escolher a opinião de vocês, se é São Paulo do Tele, Santos do Pelé, Inter do Falcão, o Vasco dos anos 40, Corinthians dos anos 50, Corinthians de 2010, São Paulo dos anos 2000, o Flamengo na década de 80. Deixem nos comentários qual a escolha de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo aqui no Facebook, Telegram, WhatsApp. Compartilhe no Twitter e Instagram também. Me siga nas redes sociais, Rafa Hatchman no Instagram, Rafa Hatchman no Twitter e Rafa Hatchman no Facebook. E acompanhe o programa Fair Play às 21 horas, segunda na Rádio Cepan. Valeu, pessoal. Fico com Deus a todos. Até a semana que vem.